Ok. Se da última vez nós fizemos um join usando justamente essas duas tabelas da PostgreSQL aqui na interface do QGIS, fizemos esse join, mas suponhamos que a gente precise fazer o join criando várias camadas, tipo assim, fazer um join com essa camada, uma camada com essa informação, outra camada com essa informação, outra camada com essa informação, ou seja, fazer várias camadas. Então, uma possibilidade, uma solução para isso, seria a gente fazer o join num processo de lote, né? E aí a gente automatizaria mais esse processo, criando várias camadas a partir de junção, com cláusulas SQL. Para isso a gente vai utilizar a ferramenta, a gente digita aqui embaixo SQL, e a ferramenta aqui desse algoritmo de processamento aqui, PostgreSQL, executa e carrega. Então para isso nós clicamos lá e a gente vem para cá. Aqui eu já adiantei, se a gente colocasse eu já copiei, colei aqui para adiantar o tempo. Se a gente colocasse o select from, write join, todo aquele código, a gente faria aqui um join também somente de uma coluna, criando uma camada apenas, né? Mas aí a gente tem a opção de vir para aqui executar em lotes, executar esse algoritmo em lotes. Nesse campo aqui de auto-preenchimento é onde a gente vai colocar as cláusulas SQL de seleção join, né? Então a gente botou select, selecionar essa coluna que está nessa tabela, essa coluna que está nessa tabela e assim sucessivamente, né? From, aí a segunda cláusula from, essa tabela que está aqui no esquema public. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Até aqui. Então, from, essa tabela que está nesse esquema, write join, que é a cláusula join, essa tabela que está nesse esquema, e a cláusula on, aonde geocódigo que está nessa tabela é igual a IBGE ID que está nessa tabela. Então, a gente escreveu novamente a cláusula SQL, e a gente tratou isso melhor no tutorial passado, anterior, com mais detalhe. Aqui a gente está só repetindo. Bom, agora o que a gente vai fazer? No meu select, eu estou selecionando a coluna geometria, estou selecionando a coluna geocódigo, todas elas na tabela sede, a coluna name, que também está na tabela sede, mas eu vou selecionar aqui também uma coluna que está na tabela COVID, na tabela dessa daqui, ó. Eu vou selecionar a seguinte coluna. Eu vou selecionar a coluna de registros de COVID numa determinada data. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tabela de atributos. Passa aqui. Eu vou abrir a tabela de atributos para a gente ver o cabeçalho dela aqui, tabela COVID. Então eu vou querer consultar, deixa eu ver aqui. Eu vou querer selecionar, vou lá para as colunas mais recentes, né? Aqui o total de registros de 13 do mês 4, dia 13 do mês 4, e o total do registro dia 14 do mês 4. Então vamos fazer uma camada com essa coluna e uma camada com essa, ou seja, eu vou fazer um join, primeiro fazendo um join, juntando essa coluna na minha tabela sedes, ou na tabela sedes, e depois essa coluna na tabela sedes. Então eu vou fazer dois lotes, né? Eu poderia fazer vários lotes, né? Então vamos montar o primeiro lote que a gente estava lá montando, né? Já estávamos montando. Aqui está o primeiro lote.
eu vou acrescentar bem aqui COVID, aí a coluna que eu vou acrescentar, puxa, esqueci, é essa coluna aqui, T13/04. Então, tabela COVID, aí ponto, abre aspas, T13/04, fecha aspas, from, e assim sucessivamente. Aí agora eu pego isso, assim, uma coisa importante, eu copiei, né, esse código, daqui a pouco esse código SQL eu vou criar no segundo lote também. Mas aqui o nome do campo exclusivo não é ID, o campo exclusivo é geocódigo. Importante isso. E a coluna geometria é geo mesmo. E esses são os dados que eu preciso. Agora eu acrescento outro lote, né? Outro lote também que está no banco de dados conexão. Tá? Sendo que agora eu Ctrl V, colei aqui o código, esse código de cima eu coloquei embaixo, sendo que a única coisa que eu vou mudar aqui é que agora eu não vou estar consultando, eu não vou estar fazendo o write join da coluna 13/4. Eu vou fazer o write join da coluna 14/4, como vocês viram essa coluna aqui, ó. Essa coluna 14/4, certo? Então vamos voltar lá. Bom, então eu fiz 2 lotes. Poderia ir acrescentando vários outros lotes e copiando esse código daqui, né, copiando ele para esses outros lotes, modificando apenas essa coluna aqui, para que eu tivesse então uma camada que o join foi feito trazendo essa coluna, outra camada que o join foi feito trazendo essa coluna, ou seja, eu teria o processo mais automatizado. Então deixa eu extrair, vamos fazer um teste aqui somente com esses dois lotes. Vamos carregar a camada, depois a conclusão e mandar. Opa, aqui também e já ia carregando a gel código. Isso é importante, gel código. É que ele executou, deu certo. O problema dela é que todas as camadas ficam com SQL layer. Então você tem que ter, logicamente, tem que ter um certo controle para saber quem é quem. O fato é o seguinte, essa camada aqui de cima é essa de baixo, e essa aqui de baixo é a de cima. Então ele executa essa e joga ela aqui, ele executa essa e joga em cima, executa essa e vai jogando em cima. Então aqui está embaixo, o lote de baixo, o terceiro lote é o que vai estar em cima. É só a gente olhar na tabela de atributos, né? Essa daqui é a 14/4, que equivale a essa daqui, ó. E essa outra é a 13/4, que equivale, 13/4, que equivale a essa que está aqui em cima. Ok? Então aí ele criou as várias camadas em lote, né? Então isso seria interessante quando você precisa criar várias ao mesmo tempo. Uma coisa também importante é que depois que você criou essa consulta aqui em lote, essas várias consultas em lote, você pode salvá-las, né, clicando aqui nesse botão. E você irá salvá-las num arquivo JSON. Então vamos lá, botar aqui no desktop esse arquivo, bora chamar ele de teste JSON, né? Teste. Então open, desculpa, save. Ele criou. Opa, o que foi que houve? Espera aí. Vamos lá, desktop. Teste. Teste 2. Aí não entrar em nenhuma tabela. Save. Bom, então ele salvou isso daqui lá como um JSON, como um arquivo JSON. A gente consegue então resgatar esse arquivo se nós precisarmos depois para fazer essa mesma consulta. Para isso, nós iremos, por exemplo, quando a gente fechar aqui, né, essas duas camadas, eu vou remover. Então,
Vamos supor que a gente vai precisar fazer aquilo novamente, né? Então, para fazer aquilo, nós vamos lá na ferramenta, que é SQL, PostgreSQL, executa e carrega SQL. A gente entra aqui e nós vamos em... Aí a gente vai em lote, executar processo em lote. E ao invés de digitar tudo novamente aqui, a gente pode ir aqui em abrir e vamos procurar. Eu coloquei lá, aquele é JSON, teste 2, olha aqui, já está aparecendo. Então a gente pode já abri-lo. E aí ele automaticamente já preenche tudo, porque estava lá salvado como um JSON. A gente manda executar, ele executa. Então essa é uma outra dica importante. Por fim, a gente pode modificar esses nomes daqui, renomear essas camadas, como assim, essa daqui é a camada T14/04 e essa outra é a T14, renomear T1304, né? Só para confirmar, a gente entra aqui na tabela de atributos, aqui é T1304, então, portanto, essa é T1404. Então, a gente pode mandar esses arquivos também como tabela, essas duas camadas, como tabela lá para o nosso banco de dados do PostgreSQL e povoando ele ainda mais. Então, só clicar, é só ir lá em banco de dados, gerenciador do banco de dados, abrir o nosso PostGIS, conexão. Vamos aqui em importar camadas e a gente vai importar camadas aqui para dentro do nosso banco de dados do esquema public. Vamos ver, importar. Então, importar 1404, deixar aqui tudo default, criar índice espacial, ok. Importou o 14, está aqui, ó, 1404, e pode importar o 13, está aqui. E as outras, enfim, todas as outras, os dados que interessam na construção do banco de dados. Aqui estamos apenas importando de maneira aleatória, mostrando como a gente inserir dados dentro do nosso banco de dados. Para tirar esses dados, você clica sobre eles, botão direito, excluir, ele tira aquela camada de dados, aquela tabela de dados, aqui de dentro do meu banco de dados PostGIS ou PostgreSQL. Então é isso. Então valeu e até a próxima.